Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a tia Rosângela decidiu virar a câmera, né? Porque todo dia eu gravo aula, olha, com o quadro, né? Aí hoje a tia Rosângela tem um conteúdo de história, né? Bem legal para falar com vocês. Falei, não, gente, eu vou virar a minha câmera hoje. Pessoal, por que a tia Rosângela fez isso? Primeiro vamos ver o conteúdo de hoje, né? A gente hoje vai falar um pouquinho no conteúdo de história sobre lugares de memória. Nós estudamos já nas aulas anteriores, né, sobre os patrimônios históricos, sobre a importância de preservar esses patrimônios, sobre o quão é importante preservar esses patrimônios para as gerações futuras, né? Por exemplo, pessoal, as pirâmides do Egito, né? As pirâmides são as únicas das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existem. O resto foi tudo destruído. Então, olha que legal, né? Tem mais de 5.000 anos que elas foram construídas e até hoje é um lugar que chama atenção, né? Até hoje é um lugar que fomenta a curiosidade das pessoas. Como que aquilo tudo foi construído se naquela época não tinha a tecnologia de hoje, não é verdade? Então, pessoal, os lugares de memória, eles causam, né? Eles despertam na gente essa curiosidade de querer saber, né? Quem fez, por que fez, o que guarda ali. Por exemplo, pessoal, por que fizeram as pirâmides do Egito, né? Por que tinha aquilo tudo? Mais na frente, quando vocês estiverem mais velhos, vocês vão estudar aquilo, né? Então, olha só, o faraó mandou construir aquela pirâmide gigante para ser o túmulo dele. Ô tia, mas para que uma coisa daquela para colocar a pessoa depois de morta? Sabe por quê? Porque o povo daquela época acreditava o seguinte, que ele morria, aí ele ia ser sepultado com todos os bens, com todo o ouro, com tudo que ele tinha, e ele ia acordar na outra vida com tudo que foi enterrado junto com ele. Olha que coisa, né? Então o ser humano já pensou assim. E esses lugares de memória, eles fazem a gente aprender, entender a cultura dos antepassados. A tia Rosângela já falou da Igreja do Rosário, ela até postou um vídeo complementar, né? Porque quem construiu a Igreja do Rosário? Por que construíram a Igreja do Rosário? Que fato marcante já aconteceu ali? Então a gente descobriu o seguinte, que a Igreja Matriz ela foi construída bem antes. Eu até comentei com vocês que eu achava que era o contrário, né? Que a Matriz tinha sido depois, mas não. A matriz já existia, os negros não podiam assistir à missa lá, eles construíram a Igreja do Rosário para que eles pudessem, né, cultuar o sagrado ali. E a tia até falou uma curiosidade, que as portas dessas duas igrejas, elas são viradas ao contrário, né? Enquanto a matriz, ela tá para o lado norte, né, a porta dela, a do Rosário tá ao contrário, tá ao lado sul. Então, assim, pessoal, é muito interessante, né? A tia Rosângela mesmo, ela morre de vontade e eu ainda vou fazer isso. Primeiro é assim, a gente tem o filho e a gente tem uma responsabilidade, né, para criar o filho, a gente tem que trabalhar muito para garantir uma boa educação para eles. E a tia Rosângela tá no fim dessa etapa, né? Então a tia Rosângela tem 2 filhos, a tia Rosângela já cumpriu a etapa materna, né? Hoje a tia Rosângela é uma mãe desnecessária financeiramente, mas eu ainda tenho uma filha aqui, ó, quase se formando. Ano que vem ela já vai ser independente também, né? Aí por que eu tô falando isso, gente? Porque quando a tia Rosângela não tiver mais responsabilidade financeira com ninguém, a minha vida vai ser viajar. E a tia Rosângela tem muita curiosidade, né? Eu quero viajar para lugares antigos, cidades históricas. Eu acho muito legal visitar museu, né? E é isso aí, é minha vontade, é a minha curiosidade. E para a aula de hoje, o que a tia Rosângela vai fazer? Pessoal, olha só, tem um trecho aqui no livro, deixa a tia, ó. A sua história pessoal também tem determinados marcos. O seu nascimento, por exemplo, foi um momento muito importante para a história da sua família e para a sua própria história de vida. Então, olha que legal. Aqui fala, né, que nós temos a nossa história. Gente, quando que a nossa história começa? Então, a nossa história começa a partir do momento que a nossa mãe descobre que está gerando a gente. E, com certeza, isso foi uma notícia que trouxe muita alegria, né?
Aí depois, qual é o outro marco, né? Hoje em dia, quando descobre o sexo do bebê, né? Nossa, é aquela coisa. Depois é o nascimento do bebê. Depois vem o batismo do bebê, dependendo da religião, né? E aí, por aí vai, né? Sua existência vai marcando a vida da sua família. Por exemplo, a primeira palavra que você falou, quando nasceu os seus primeiros dentinhos, quando você andou, né? Então, pessoal, olha que legal a nossa história sendo construída. Aí depois, quando a gente vai para a escola pela primeira vez, quando a gente faz a nossa primeira formatura. Então, gente, a nossa história, ela vai, né, desenvolvendo e ela vai marcando as pessoas que convivem com a gente. Por exemplo, a tia Rosângela já tem os filhos adultos, né? A tia Rosângela lembra muito um fato que marcou, foi quando os meus filhos pararam de vir para a escola comigo, porque eles, né, terminaram o ensino médio e a tia Rosângela vinha com os dois no carro e era aquela festa. De repente eu comecei a vir sozinha, então foi um marco para mim. Outra coisa, pessoal, que marca muito, quando o filho da gente passa na faculdade, é muito legal. Outra coisa, quando ele tá fazendo faculdade, ele é bom aluno, só tira nota boa, quando ele arruma um primeiro emprego. Ai, é muito legal, a tia Rosângela viveu isso tudo que ela tá contando, né? Então eu tenho experiência. Outra coisa que é muito legal é quando a gente vê que os filhos estão conseguindo, conquistando o que eles sonharam, né, com o apoio da gente. Uma coisa que é muito legal também, quando os filhos da gente viajam a primeira vez sozinhos, né? Tia Rosângela lembra que a primeira vez que meu filho viajou sozinho foi na escola, que eles foram para uma excursão em Brasília. Tia Rosângela ficou com o coração, né, minúsculo. Aí depois com a escola de novo, né, um projeto que tem na Chapada dos Veadeiros. Aí depois, na formatura do ensino médio, viajaram para... Eu lembro que o meu filho viajou para Porto Seguro e minha filha viajou para Florianópolis com a escola. E aí, gente, depois, só vai aumentando, vai viajar para fora do Brasil e fazendo outras coisas, né? E vamos construindo a nossa história, assim como vocês estão construindo de vocês. E hoje... Tia Rosângela vai mostrar um lugar de memória para vocês. Como faz muito tempo que vocês não vêm aqui no colégio, a última vez foi dia 16 de março, né? 16 de março, de abril, de maio, de junho, de julho. Dia 16 de julho, vão fazer 4 meses que vocês não vêm aqui. E olha só, a tia Rosângela aqui sozinha, né? Ao fundo, as cadeiras vazias. E a tia agora vai fazer um tour pela escola, né, que é um lugar de memória, mostrando, né, para vocês matarem um pouquinho de saudade. E eu não sei se eu vou encontrar alguém da escola aqui fora, né? Tomara. Vamos ver quem que a gente não, né, eu que eu tô sozinha. Vamos ver quem que eu vou encontrar aqui, se eles vão querer falar algum recadinho para vocês, tá? Então, pessoal, até daqui a pouco. Tia Rosângela não sabe se vai conseguir fazer um vídeo só ou se ela vai postar 2, tá? Porque eu não sou expert nesse assunto ainda. Então vamos lá, vamos fazer um tour pela escola. Então já já a gente continua o nosso papo.